Olá, amigos e irmãos, é muito bom podermos estar juntos novamente para estudarmos a Bíblia. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecemos a todos vocês que estão dia após dia estudando a Bíblia conosco. Temos orado aqui por todos vocês que participam conosco e Deus com certeza está trabalhando em nossa mente, em nosso coração e também nos ajudando em nossas lutas, em nossos problemas. Nós agradecemos a Deus por este dia que Ele nos dá, por este momento que teremos estudando a Bíblia e agradecemos também a todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. Que Deus abençoe o seu trabalho de compartilhamento e que possamos viver tudo isso que nós estamos aprendendo em nossa vida. Mandamos aqui um alô especial para vocês que nos escrevem. Dário de Oliveira, é de Rolim de Moura, em Rondônia. Lúcia Fátima de Tocantinha, em Tocantins. Lúcia Dalva Assis, é de Catu, na Bahia. Cleide Ferreira Sandra, de Mogi Guaçu, lá da Igreja do Pequeno Parque Cidade Nova. José Soares é de Palhoça, em Santa Catarina. Maria de Lourdes Carrilho da Silva é da Igreja lá da Redinha, em Natal, Rio Grande do Norte. Maria Francisca de Bacabal, no Maranhão. E todos os demais nós agradecemos e mandaremos um alô também. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por este dia de vida. Obrigado por este momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Mais uma vez suplicamos a unção do Teu Espírito Santo, nos dê entendimento e nos ajude a colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos a Deus que nos ajude em nossas lutas, dificuldades, problemas que enfrentamos, que possamos estar confiantes em Ti. Abençoe a todos os irmãos e amigos, onde quer que estão estudando a Bíblia conosco e aqueles que pedem orações. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir estudando sobre Daniel e os seus 3 companheiros lá na corte babilônica. Eles então tiveram aqueles 10 dias de prova, nos quais eles foram colocados sobre a questão da alimentação, e eles foram aprovados no teste, como nós vimos ontem. Agora, eles permaneciam 3 anos lá no palácio. Era uma espécie de universidade que eles estavam cursando, aprendendo ali toda a cultura dos caldeus, aprendendo ali tudo o que eles faziam, porque o rei precisava de pessoas ao lado dele, pessoas cultas, pessoas sábias, pessoas que pudessem ajudá-lo nas decisões em que eles iriam ter que tomar, em que o rei iria ter que tomar. E então, ali no palácio, Daniel e os seus 3 companheiros tiveram oportunidade de testemunhar do Deus verdadeiro, do único Deus que tem o controle de todas as coisas, porque os outros deuses que existem, que as pessoas cultuam, são ídolos, e eles não têm poder nenhum, não fazem nada. Não adianta cultuar a ídolos, a deuses feitos por mãos humanas, porque eles não têm poder nenhum para solucionar nenhum problema. Mas o nosso Deus, Ele tem o poder. E nós vamos ler aqui em Daniel capítulo 1, 17 a 21. Daniel 1, 17 a 21 nos diz assim a palavra de Deus. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, que era 3 anos, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, o
o rei os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro, que já era os medos e os persas. Então vejam, o próprio rei é quem fazia a arguição oral. Ele perguntava e os jovens tinham que responder. E em todas as perguntas que foram feitas, Daniel e os 3 companheiros foram achados mais inteligentes, mais doutos, mais sábios, mais cultos do que todos os outros demais que estavam no palácio também, mas que comiam das comidas que o rei servia. Vejam, irmãos, como a questão da alimentação está ligada com a nossa inteligência, com o nosso culto que prestamos a Deus, com o nosso entendimento da palavra de Deus. Em todas as coisas, no estudo secular, no colégio, na faculdade, se nós somos leais a Deus, fiéis a Ele e nos alimentamos corretamente, Deus vai nos dando sabedoria para que possamos entender a matéria que nós estamos estudando. Esse tempo, que era de 3 anos, que eles passavam ali, e então era como que um curso de pós-graduação, como um curso de mestrado. O rei Nabucodonosor, então, ele ficou assim, olha, de queixo caído, vendo as respostas inteligentes. As mais difíceis perguntas, eles tinham respostas na ponta da língua. E então o rei falou com eles: entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dentre todos aqueles jovens que na época foram escolhidos por Aspenaz, que o rei havia mandado, para que eles fizessem parte deste programa de estudo, então eles se destacaram como os mais preparados. E eles então passaram a assistir diante do rei. Eles foram aprovados com louvor, passaram a viver em definitivo dentro do palácio, trabalhando como assessores, como conselheiros diretos do rei Nabucodonosor. E isso, para quem foi levado para a Babilônia como cativo, era o máximo. Morar dentro do palácio agora definitivamente. E em toda a matéria, diz aqui a Bíblia, de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos e encantadores que havia em todo o reino. Foram feitas as perguntas e então Daniel e os seus 3 companheiros mostraram raciocínio rápido, mostraram profundidade e conhecimento e também nobreza de caráter. Então nenhuma pergunta que foi feita a eles ficou sem resposta. E então o rei os encontrou 10 vezes mais preparados do que todos os demais que assistiam ali perante o rei. O rei Nabucodonosor, ele ficou impressionado com aquilo que ele viu e com aquilo que ele ouviu. Aqueles 4 jovens hebreus eram simplesmente fantásticos, nós poderíamos dizer assim. E isso foi de grande importância para os desafios que eles teriam pela frente em anos futuros. E uma outra coisa que se destaca aqui é o exemplo deles na fidelidade a Deus em todas as coisas. E que isto fique como um exemplo, um paradigma para todos os jovens cristãos da atualidade. Sempre vale a pena, amigos e irmãos, ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. O mundo tem uma escala de valores muito baixo. Falta de ética, falta de respeito à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Mas nós, principalmente os jovens cristãos, não devem se deixar aculturar pela escala de valores do mundo. Nós precisamos aprender a nadar contra a maré de mentiras, contra a maré da sexualidade promíscua, da desonestidade, de tantos outros pecados que predominam neste mundo. Nós sabemos que não é fácil, mas é a coisa mais certa a ser feita por todos os jovens de que, uma vez decidiram seguir os passos de Jesus, que é o infalível mestre da Galileia. Nós precisamos também tomar essa decisão, permanecermos firmes ao lado do Senhor. O mundo nos pressiona. A cultura atual, que é uma cultura de baixo valor moral, pressiona os nossos jovens, pressionam até mesmo nós de mais idade.
mas nós não deveremos nos deixar vencer por essa pressão. Deveremos sempre colocar Deus à nossa frente, ao nosso lado, confiar nele, buscar nele a força, o poder, e ele nos dará e fará com que mesmo nós nadando contra a maré, resistamos e sejamos também, assim como os jovens hebreus, sermos aprovados com louvor, como foi o caso daqueles 3 jovens. E Daniel, então, nos diz a palavra de Deus, ele continuou ali no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro, quando a Medo-Pérsia assumiu ali o reinado que destruiu Babilônia e os Medo-Persas assumiram. Nós vamos voltar amanhã para nós concluirmos este estudo da semana e agradecemos a todos vocês que continuam estudando a Bíblia conosco. Vamos buscar e pedir a Deus sabedoria, inteligência para entendermos e aceitarmos estas verdades e colocarmos em prática em nossa vida. Mas lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.